galera, mais um Geração de Daniel. A gente está junto aí nessa jornada. Muito feliz em estar dando seguimento a esse trabalho tão maravilhoso que estar falando da palavra, estar falando daquilo que Deus tem feito na nossa vida, estar trazendo pessoas aqui que têm testemunhos incríveis para compartilhar com a gente, compartilhar com você. Hoje, nesse dia também, a gente está muito feliz, né? Mais um episódio junto com o Pedrão aqui. Vou passar aqui também a palavra para ele. É isso aí, galera. Mais uma Geração de Daniel. Muito feliz. Esse projeto que Deus colocou no nosso coração e Ele tem com maestria guiado. Esse objetivo que nasce no nosso coração de mostrar a essa geração que há uma forma incrível de se viver, né? Uma forma muito mais incrível do que o mundo apresenta, que é viver em Cristo, né? E nessa geração é possível, nessa era, nesse momento, a gente fluir, manifestar Deus na cultura que nós temos hoje no mundo, né? A gente tem a cultura do céu. E para isso, nós trazemos convidados aqui. Tá inspirado hoje, hein, garoto? Vai cortar. Nós trazemos convidados aqui, cara, que Deus coloca no nosso coração para estar abençoando a vida de vocês, né? Hoje nós trouxemos o nosso pastorzão, né? Já o conhecemos, vamos conhecer mais. Tenho certeza que ele vai abençoar a nossa vida, vai abençoar a vida de vocês com esse papo que a gente vai bater descontraindo, sempre trazendo o principal, que é a palavra de Deus e viver a palavra nos dias de hoje. Pastor Léo. Isso aí, galera. Obrigado aí pelo convite. Eu acho admirável quando os jovens se reúnem, né, para fazer alguma coisa. A palavra de Deus diz algo muito legal, né? Jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno, né? E é isso mesmo, né? Eu tenho um pouquinho mais de idade que vocês, né? Estava falando isso aqui antes da gente começar a gravar. Do que eu, pouca coisa, hein? Do que eu, um pouquinho só, né? E aí, era tão... a gente... Para lembrar ainda quando tinha 28 anos, né? É bom demais, né? Já dedurando aí. Mas é legal quando a gente pode se reunir. Eu estava falando isso, né? Que a gente se renova também quando a gente encontra com outros jovens, né? E é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E aí, vamos bater um papo aí sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem colocado, né, no coração de vocês e no meu coração também, no coração da minha esposa, né? A gente cuida aqui do Ministério de Família da igreja, né? E a gente vai falar sobre alguns assuntos, né? E inclusive do Ministério de Família aqui, o Família Informa. Já pode prosseguir, Léo. Vamos lá, pastor. Conta um pouquinho, assim, resumidamente, da sua história de vida, como é que você conheceu Jesus, e a partir disso a gente vem trocando. Então, eu não nasci num lar cristão, né? Um lar evangélico. Meus pais, quando eu era bem jovem, criança ainda, meus pais se separaram. E desde então a gente passou um período bem complicado. Eu, minha mãe e uma irmã, mais nova que eu, 2 anos. E aí minha mãe, eu lembro desse episódio. Tem algumas coisas que marcam a nossa vida, né? Vão marcando, né? Sim. São marcos que vão alterando aí o rumo da nossa vida de acordo com o posicionamento que a gente toma naquela situação. E eu lembro que minha mãe, ela servia aos espíritos, né? E aí, com o coração, né, naquilo, querendo fazer o bem e tudo mais, mas a vida dela só ia pro buraco, né? E aí... Sua mãe era espírita? Era espírita. E aí, em algum momento... Esse testemunho é muito legal. Eu vou iniciar já contando essa história, que eu acho que essa história ela é um marco na nossa vida, na minha vida, na vida da minha irmã e da minha mãe, né? Um dia, ela, naquele desespero dela lá, ela bem desesperada, ela andava tinha umas feridas na perna, e que nunca sarava, começou a ficar meio desequilibrada. E aí ela entrou num desses ambientes, né, lá para servir os espíritos. E tinham pessoas que oravam por ela, tinham primos que oravam por ela, tinha irmã que orava por ela. E aí ela entrou naquele lugar e uma pessoa, né, que recebia aqueles espíritos falou para ela assim, eu não posso mais te receber. Agora você vai sair daqui e vai procurar aquele lá de cima. Uau! Olha que legal, né? Ela saiu dali, entrou numa igreja, foi totalmente liberta, né, daquela situação toda, aquele desequilíbrio todo, né? E aí começa a nossa vida, né? E aí eu era criança ainda, tinha em torno aí de 10, 11 anos de idade.
ainda não frequentava, ela começou a ir à igreja e eu não ia e tal. Eu lembro que quando eu era bem pequeno, a minha madrinha, ela me levava para a igreja dela. Ela era minha madrinha, era uma das que oravam, era amiga da minha mãe já há muito tempo, e era uma das que orava pela minha mãe. E ela me levava quando era assim, 4, 5 anos de idade, e eu ficava impressionado que eu ia na igreja da minha madrinha e via o retroprojetor, né? Aquelas letras projetadas ali na parede, né? Eu ficava encantado com aquilo, criança, né? Como pode as letras estarem ali Estava aprendendo a ler, parede, né? Trocava aqui trocava ali a transparência e tal. E eu ficava encantado aprendendo a ler, né? E encantado com aquilo, aí beleza. Passou esse tempo, aí minha mãe começou a ir numa igreja, eu não ia ainda, tal. Aí foi passando o tempo, quando eu cheguei com 15 anos de idade, um amigo, eu gostava de tocar violão na praça, ficava até de madrugada ali tocando violão com a rapaziada e tal. E aí um amigo me convidou para ir a uma igreja lá em Bom Sucesso, Igreja Nova Vida de Bom Sucesso. E aí eu vou contigo sim. Aí fui no culto de juventude. Quando eu cheguei no culto de juventude com 15 anos de idade, que eu entro ali, aquela transparência, né? Aquele negócio, eu lembrei daquilo tudo. E a música que tocou naquele dia era a música que eu lembrava de quando eu ia com a minha madrinha lá com 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade. Eu ia lá, né? Que é aquela assim, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Cantei isso, talvez vocês nem lembrem disso, né? Mas tem uma galera aí que vai lembrar dessa música. Eu sei, né, galera? Ó, o Júnior lembrou. Da antiga. Ele sempre foi do louvor, velho. Da antiga. Legal. E aí, é isso, né? A partir dali eu nunca mais saí da casa de Deus, aquilo ali tocou no meu coração. A partir daí começamos um novo rumo, né? Uma nova direção na minha vida, né? Eu que era muito tímido, tinha medo das coisas, das pessoas e tal. Agora ele foi saindo tudo e a gente foi, né? Assim, Deus foi conduzindo. Logo depois, a gente vivia uma situação financeira muito difícil, né? É muito difícil que a gente vivia ali. E aí logo depois eu consegui um emprego assim incrível, uma coisa assim muito legal, que foi a mãe de um amigo falou: eu estou levando ele para fazer uma inscrição para trabalhar num banco. Você quer ir com a gente? Botei lá, fui em casa, troquei de roupa, fui lá fazer a inscrição, né, para ser menor aprendiz, né, de um legal. Banco também de 15 para 16 anos ali. Aí, já quase fazendo 16. Aí, eu lembro que minha mãe cuidava de 2 adolescentes com meio salário mínimo. Legal, né? Que, assim, como Deus cuidava, né, da gente e tal. E aí, Aí eu fui lá fazer a inscrição, eu passei e o filho dela não passou. Olha só, depois o filho dela até foi fazer outra coisa, conseguiu um emprego legal também, a beça. Mas aquilo dali era para mim, né? Deus direcionando para mim, ela me chamou, ele estava no prédio ali, ela chamou, fui lá, aí entrei como menor aprendiz, aí consegui, aí as coisas começaram a melhorar, né? Financeiramente. Aquela graninha, né? Exatamente. Aí as coisas foram organizando, e aí uma carreira aí de 30 anos aí que eu tô aí. Já mudei de emprego. Crescendo lá dentro. Depois eu quero, se a gente tiver oportunidade, eu vou contar o testemunho da minha troca de empresa. Foi muito legal. Aí eu mais velho, né? E aí foi isso. Aí que a gente... minha vida com Deus começou assim, né? 15 anos. Com 15 anos. E nesse dia que você entrou na igreja, pastor, lá teve... Porque cada um tem uma experiência, né? Sim. Tem gente que acha que tem aqueles... cataclisma, né? Tipo, entrou e desmaiou, levantou já crente e tal. Como é que foi com você? Então, nesse dia, né? Como minha mãe já frequentava a igreja, de vez em quando, né? Eu ia e tal. Eu, né? Estava acostumado ali com aquele ambiente. Ela frequentava uma outra igreja. Não teve nada demais, assim, né? Eu fiquei impressionado com aquilo, com aquela música, me senti bem naquele ambiente, né? Mas aí, com o tempo... você vai recebendo a palavra e essa palavra vai fazendo diferença no coração. Nunca fui... eu não usei drogas, né? Nunca fui de fazer bagunça e tal. Era um adolescente ali, com 15 anos, ainda tentando me achar, né? Me organizar ainda. Mas a palavra começou a entrar no coração e você começa a retirar aquilo que, né, isso aqui não é legal, ou você começa a aprender aquilo que é o teu direito, né? Tem aqui, ó, a palavra de Deus, ela me garante saúde, ela me garante uma mente equilibrada.
E com 16 anos, talvez você nem pense nisso, mas você começa a observar que a tua vida está começando a se organizar. Né? Então foi assim que a gente foi crescendo. Isso aí mostra a importância de um trabalho de base, né? Que a própria Academia da Fé faz, com a Academia Team, Pastor Carlinhos com o Eike, mas é um trabalho de base, né? De ir enxertando a palavra, né? Enxertando os ensinamentos de Deus um jovem de 15 anos, porque foi o que você falou, nunca me envolvi com isso, com aquilo, mas na verdade você foi livre de ter a oportunidade de se envolver. Sim, um caminho, né, eu percebo muito claramente. Você deve ter algum amigo na época que hoje já não está, né? Eu ia falar exatamente isso, né? Você observa, assim, essa diferença, né, de um caminho, né, que talvez eu pudesse ir por um caminho que não era legal. Muitos amigos meus, né, se perderam no caminho da região que eu morava, né? E aí e Deus vai encaixando as pecinhas, né? Ele vai encaixando as peças. Aí passou um período ali, aí retiros de igreja, batizado com o Espírito Santo, né? E vai ali, começa naquele ambiente dos adolescentes, dos jovens da igreja. E aí com 20 anos, conheci a minha esposa, né? Ela tinha 17, eu tinha 20. Né? E a gente ali, e aí quando a gente se conheceu, como é que Deus, né? Deus é maravilhoso. Você ficou 4 anos na igreja até conhecer. Na mesma igreja? Na mesma igreja. Olha que legal. Na mesma igreja, a gente era da mesma igreja, da mesma juventude, cantava no mesmo coral, mas a gente não se conhecia. É impressionante como a gente só lembra um do outro a partir de uma data específica. Sério? É impressionante. A gente estava na mesma juventude, ela entrou para a igreja no mesmo ano que eu, se batizou no mesmo ano que eu. Ela entrou com 13, eu com 15, quer dizer, mais ou menos na mesma época, nossa diferença é 2 anos. E aí, um dia, a gente fazia uns corais, tinha coral, né? Tem igrejas que ainda tem coral. E aí o coral foi cantar, a gente participava do mesmo coral, mas nunca tinha se observado, né? A gente foi cantar numa praça, botaram uma praça lá, um coral, a gente foi cantar dia de Natal, aquelas coisas todas. E aí, voltando... a gente levava os equipamentos e depois tinha que trazer os equipamentos, né? E aí trazendo equipamento, caixa de som, microfone e tal, eu vinha com a caixa de som, ela vinha comigo conversando. Aí eu voltava, ela voltava comigo conversando. Eu voltava com os microfones. Tem alguma coisa aí, hein? Peraí, né? Aí, né, despertou, né, aquele interesse ali. Aí naquele momento, vamos no cinema, né? Durante a semana. Aí marcamos no cinema, conversamos, tal, né? E aí começamos a conversar. Acho que uns 2 meses depois, ou 3 meses depois, a gente começou a namorar. E aí, né, a vida foi encaminhando. Hoje temos 3 filhos, 25 anos de casados, não 25 anos de casados agora. É incrível esse ano, é muito legal isso, né? E os dois liderando o Ministério de Família aqui da Academia da Fé. Isso, então. E aí a gente... Nesse caminho, né, é muito legal a gente também falar sobre isso, porque nesse caminho tem muitas barreiras, muitas lutas, né, uma situação, né? A gente teve uma situação... Estou contando isso porque é legal para a pessoa que tá em casa, está ouvindo a gente, pode estar passando por uma situação, né, próxima disso aí, exatamente, né? E às vezes a gente acha que a nossa vida a gente vai resolver como se fosse uma corrida de 100 metros, né? A nossa vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, cara. Né? Para a eternidade. Né? Maratona para a eternidade. Vai correndo, cara. A gente vai correndo devagar, né? Você não pode sair acelerando na frente, mas também não pode parar, né? Vamos lá num ritmo bom e vamos, né, caminhando. A nossa vida tem sido isso, sabe? Minha vida com a Raquel já não dá nem para separar. Eu não consigo separar a minha vida da vida da Raquel. A gente tem mais tempo juntos do que separar. Né? A gente começou a namorar, eu 20, ela 17, né? Então a gente já tem mais tempo juntos. E aí, assim, as barreiras vão se apresentando, e aí legal é o posicionamento que você se coloca, né, naquele momento, né? E eu estou contando essas histórias, né, para que cada um possa se localizar nessas histórias e possa ver, cara, a vida com Deus, ela funciona. Ela funciona. Você andar com Deus, você se posicionar diante da palavra de Deus, funciona, cara. É isso que vai funcionar na vida. Exatamente. Né? A gente, no início do nosso casamento, casei novo, casei com 23 anos, ela com 20. No início do nosso casamento, nós enfrentamos uma baita barreira. Uma barreira que quase que a gente não... Se a gente não tivesse se posicionado com a palavra de Deus, né, a gente não tinha continuado. Né? Assim que você se casou? Assim que a gente casou. A Raquel teve um sequestro relâmpago e
imagina, né? Início de casamento, cada um vem de uma casa, cada um vem de um jeito, né? Já tem essa questão, né? Inicial desse, né? E aí, de repente, ela... não é tão fácil. Já não é fácil, né? E aí ela teve esse sequestro relâmpago e ficou com um processo de medo, né? De sair de casa, né? E aí... Quase como a síndrome do pânico, mais ou menos. Naquela época não tinha ainda esse diagnóstico todo, não sei, né? Não posso nem te dizer que era exatamente isso, né? Mas poderia ser exatamente isso, né? Há 25 anos atrás não se falava muito disso, né? Mas ela não conseguia sair de casa, não conseguia fazer nada, né? Nem para a igreja conseguia. Então, a gente até acredita que possa ser, né, uma situação desse... Mas foi de carro? Foi num ônibus, voltando do trabalho, Bom, aí, imagina, né? Um casal novo, jovem, não tinha um mês de casado isso, né? Nessa situação, né? Já tem as dificuldades normais, e aí a gente, assim, balançou naquele momento. E aí, o que a gente faz? E aí, o que eu faço? Né? Aí, cara, foi legal demais. A gente estava recebendo essa palavra da fé, e aí a gente sentou e decidimos, tomamos uma decisão. Nós vamos viver juntos até o final. E a gente repetia isso e a gente se posicionou com isso, sabe? Porque, vou dizer uma coisa para você, eu costumo falar isso aqui no Ministério de Família, vai ser sempre assim a nossa vida. A gente toma uma decisão e os nossos sentimentos acompanham. Exatamente. Você pregou uma vez sobre isso, né? Sempre tem que ser assim. A gente precisa tomar uma decisão e manter essa decisão. Se eu tomo uma decisão e mantenho essa decisão, o meu sentimento me acompanha. Isso é muito importante porque a gente vê tanta família, né, destruída porque o inferno entra com uma situação e você se posiciona de maneira contrária àquilo e acaba entrando por um caminho totalmente diferente do que é o plano inicial de Deus, né? Sim, sim. Isso que você falou, eu também tenho como exemplo lá com a Natália, e a gente fala, cara, que em casa não existe essa palavra separação. Né? A gente lá no altar, a gente disse isso, independente do que a gente enfrenta, cara, a gente tem que levar isso como pilar aqui dentro de casa. Né? É isso, enfrentar juntos. Decisão, né? Pode ser o que for, a gente vai enfrentar juntos. Exatamente. E tem que entender que cada posicionamento que a gente toma também tem o confronto. Né? Toda palavra crida vai ser testada, né? Vai ser provada. Não adianta a pessoa, às vezes, tem alguém assistindo, cada um hoje está num nível com Jesus, mas não existe você se posicionar e não enfrentar a adversidade. Você vai enfrentar o vento contra, normal, natural isso. Exatamente. E a nossa vida normalmente é de vento contra, né? Normalmente. É vento contra o tempo todo, né? É pedalando com vento contra e vamos embora, né? O que a gente não pode é parar de pedalar, né? Deixar esse vento levar a gente para trás. E aí aconteceu isso. A gente se agarrava com as passagens. E aí eu queria dar duas dicas legais para o pessoal de casa. Está enfrentando uma dificuldade? Você faz duas coisas. Uma, vamos mergulhar na palavra. O que a palavra diz sobre isso? O que a palavra ela revela sobre esse negócio? E aí, eu lembro que a gente se agarrou com o Salmo 46. A gente lia ele todo dia, o Salmo 46. Que diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, o Senhor dos Exércitos está conosco. Uau. Aí tinha o versículo 10, que era o que mais... a gente repetia, que era assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E a gente naquela agitação, às vezes, né, aquela loucura, e o sentimento ele tenta acelerar a gente, vai acelerando, e a gente voltava ali para a palavra e dizia: calma, que eu sou Deus. Aquietai-vos, que eu sou Deus. Sempre isso. E a gente parava para pensar, parava para respirar, e sempre aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. E aí a gente foi se agarrando com a palavra. E uma outra coisa, a gente começou a andar com outras pessoas, ou melhor, continuou a andar com outras pessoas que criam igual a gente. Legal. Isso é fundamental, né? Eu preciso caminhar com alguém que tá na mesma crença, na mesma fé que eu, né? Porque senão a gente acaba se enfraquecendo, né? E a gente... o que eu fazia? Eu vinha de um lar, né, que não era muito exemplo para mim. Ela também, né, não tinha lá, né, um grande exemplo para poder... grandes exemplos de casamento, né, para isso. Então a gente começou a observar o pessoal da igreja. O pastor Hélio, ele foi nosso professor de escola dominical, né? De Acadelá. Esse tempo todo que você relatou agora essa questão, estavam lá em Bom Sucesso. Bom Sucesso, exatamente. O pastor Hélio era nosso
O pastor Teixeira também foi nosso professor de escola dominical, de adolescente, depois foi líder de juventude, né? Então, a gente estava ali, o que a gente fazia? E outras pessoas também da igreja, a gente começava a olhar como é que ele fala com a esposa dele. Eu olhava, né? Como é que ela fala com ele? Como é que eles falam com os filhos? Como é que é essa questão? Colava com os caras nem sabiam, mas eu estava do lado deles ali só né? Observando como é que fazer, como não fazer, né? A gente foi aprendendo ali, o que tem para fazer? Tem para varrer a porta da igreja aí, vamos fazer. Tem para fazer, vamos fazer. A gente queria estar junto com a turma, né? Para poder aprender, né? A gente foi aprendendo, foi caminhando, né? Foi mantendo a decisão. É que todo aquele sentimento foi passando, né? Foi se organizando. Deus foi dando estratégia. Por exemplo, apesar toda a minha carreira ser na área financeira, né? A minha formação é em fisioterapia. Que isso, cara? Que loucura. Cara, tá louco, tá maluco. Essa eu não imaginava. Essa daí também. Mas por quê? Surpresa, né? Mas dentro do banco você escolheu estudar fisioterapia. Fisioterapia. Por quê? Porque nesse processo de medo, a gente queria tirar ela de casa. Eu queria tirar ela de casa, né? E aí eu perguntei a ela, o que você quer fazer como faculdade? Né? Ela falou que gostaria de fazer fisioterapia. Aí eu fui lá, matriculei ela, matriculei a mim, né? Uau. E eu ia todo dia com ela. Eu pegava ela, levava para acompanhar, trazia, tal. Né? Então a gente foi assim... Eu costumo dizer que a minha profissão é por amor. Que a minha profissão é por amor, né? E os dois terminaram. Eu terminei e ela não, olha só. Ela foi fazer gastronomia depois. Né? Mas foi um instrumento, foi uma ferramenta, né? Uma estratégia que Deus deu naquele momento para poder resolver uma questão, né? Isso não te atrapalhou, Léo, dentro do banco, por exemplo? Nunca me atrapalhou. Te olhavam como, esse cara não vai ficar aqui. Nunca me atrapalhou, sabia? Não. Nunca me atrapalhou, engraçado, né? Eu assim, também... Mas também não deixou dando as respostas certas, também né? não ajudou. Deus foi dando as respostas certas, né? Assim, quando alguém me perguntava, né, uma entrevista para promoção, alguma coisa assim, eu sempre falei pro pessoal, é porque o professor... Eu acho que eu estou mais capacitado, porque o profissional de saúde, ele tem uma visão mais holística, né? Mais ampla do paciente, né? O paciente não é só uma dor de cotovelo, ele tem toda uma questão, né? Assim mesmo é o cliente, né? O cliente não é só uma conta, né? Não é só um número. O cliente, né, tem toda uma questão em torno. E aí Deus vai te dando a estratégia para você responder, né? Sabedoria, exatamente. E Léo, esse ponto que você citou, ele é muito importante, voltando só um pouco. Quando você e sua esposa passaram por essa situação e vocês resolveram exercer a palavra, né? Ter um posicionamento de acordo com a palavra, isso eu percebo no meu casamento. Isso é muito legal porque você entra em comunhão com a tua esposa, em fé, né? Você tem uma comunhão de fé em casal, em família, que é bacana, né? E a comunhão com Deus também, dos dois com Deus, da família com Deus, né? Isso é uma experiência muito bacana. É uma experiência legal porque, na verdade, a gente... É muito legal isso, cara. Deus chamou a gente para ser um só, né? Isso aí. Lá em Gênesis 5:2, se eu não me engano, esse versículo, ele diz assim, ó, e Deus criou o homem e a mulher e os chamou de Adão. Ele chamou o homem e a mulher de um nome só. Olha que legal, né? Quando ele olha para mim e para minha esposa, quando ele olha para você e para sua esposa, ele vê um só, cara. Ele não vê duas pessoas, ele vê um só, porque ele criou para ser assim, para que fosse um só. E aí, como é que se revela essa questão de ser um só, o casal ser um só, né? O casal ser um só no corpo, né? na alma, no espírito e na carne. O casal, ele é um só, no espírito, na alma e na carne. Na carne é fácil de entender, né? Porque a gente tem, né, o relacionamento íntimo, né, mais próximo, aquilo que a gente tem de maior intimidade é com a nossa esposa, né? A esposa com o marido. Então, na carne é um só, né? No espírito, é assim, ó, Deus não é um só comigo? Deus não é um só com ela? Então, nós somos um só. Isso aí. Mas o detalhe de um casal é ele conseguir ser um só na alma. Na alma que é o negócio, cara. Porque na alma é você ter o mesmo pensamento, é ter o mesmo proceder, ela ter certeza, a tua esposa ter a convicção de que você quer ficar com ela o resto da vida. Pode vir o que for, é o que o Júnior está falando, né? Pode vir o que for, cara, a gente vai enfrentar juntos, né? E é isso estar unido de alma, um só na alma, né? Cara, pode acontecer o que for, o que eu quero é estar contigo até o final. E aí acontece isso, porque a alma é a sede, né, dos sentimentos, dos pensamentos, das vontades, né?
E aí, é aí que está o que eu acho que é o grande nosso grande desafio, é a gente ser um só, como casal, na alma. E aí nós precisamos buscar. Como é que a gente faz isso, né? A gente busca isso com o tempo, né? Se você vai construindo com o tempo. A gente vai construindo o quê? Eu começar a me moldar, tomar a decisão, né, de me moldar às vontades dela e ela se moldar às minhas vontades, aos meus desejos. O famoso abrir mão, né? Abrir mão. Saber a hora de abrir mãos, né? É isso. Você primeiro, né? Você primeiro, né? E aí esse é o detalhe, é você ser um só no espírito, no corpo e na alma. Cara. O nosso pastor, o pastor Hélio, fala um negócio muito legal, que ele fala, se você entrar no casamento, essa pessoa vai me fazer feliz, já está entrando errado, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de eu tô aqui para fazê-la feliz, né? É isso. Você viver fazendo-a feliz, né? É isso, exatamente isso. Se isso. todo dia você tivesse cuidado, cara, hoje eu vou fazê-la feliz, e você tivesse cuidado, né? Imagina isso, cara, se os dois pensarem assim, exatamente. né? Os dois pensando assim, cara, só pode dar certo, né, cara? Só pode dar certo. Agora, só dá para pensar assim se encher do pensamento de Deus, né? É isso. Que a guerra é no pensamento, né, Léo? Cara, assim, a Bíblia fala um negócio guerra muito legal. Pensamento. Tá lá em Provérbios 4. É uma passagem que o pessoal conhece bastante. Vou ler aqui só para o pessoal poder acompanhar. Está lá em Provérbios 4, 21, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui se é 21 mesmo. Acredito que quando o pastor fala que é o versículo tal, não. Vai lá dar uma olhada, hein? Está escrito lá dentro. Ele está vendo aqui. Bereia. Pois é. Deixa eu ver se é isso mesmo. É a partir do 21, mas no 23... A partir do 21, que eu gosto de ler muito, mas no 23 diz assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? Então, o que você está falando, né? A gente precisa guardar o nosso coração. Quando eu falo de guardar o coração, eu sempre lembro uma época que eu visitava os quartéis, trabalhando, né? Eu visitava quartéis e tal. E aí você ia entrar num quartel, tinha lá a guarda na frente lá, fortemente armada, né? E eu entrava com um carro, aí você tinha que abrir o carro, o pessoal olhar dentro, que você não estava levando nada para dentro, né, que não poderia levar. E depois, quando saía, mesma coisa, você abre o carro e o pessoal dá uma olhada, ver se você não está levando nada de dentro, né? Eu lembro dessa passagem aí, né? Dessa passagem eu lembro disso, né? Que o nosso coração, a gente precisa botar guardas fortemente armado na porta, né? Para só entra aquilo que a gente quer que entre e só sai aquilo que a gente quer que saia, né? Porque se a gente fizer assim, aí os pensamentos vão ficar corretos, né? Por quê? Porque a Bíblia fala que guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, você vai viver por isso. O que você tiver dentro do seu coração, o que a gente tiver dentro do nosso coração, é o que a gente vai viver. Não tem por onde, não tem outra, ciclo, né? outra alternativa, né? A Bíblia fala que o coração se enche do fruto dos lábios e a boca fala do que está cheio o coração. E não é só a boca que fala do que está cheio o coração. Os seus atos também vão ser aquilo que está dentro do nosso coração. Então, se eu quero ajustar meu pensamento, e a gente normalmente sabe, né? Assim, qualquer pessoa sabe, né? Pô, esse pensamento não está legal, né? Esses meus atos aqui não estão legais, né? Mas a gente às vezes vai no curso da vida, né? A gente vai levando tal, deixa para depois, para tomar uma decisão depois, deixa para mudar depois. A gente está num momento assim, muito, muito difícil da sociedade, em que eu só quero me agradar. Esse é uma coisa que a gente precisa limpar do nosso coração. Exatamente. A gente está falando assim, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que se eu quero me manter casado, se eu quero ter uma família abençoada, uma família ajustada, eu preciso mudar o meu pensamento, trocar um pensamento de para mim, eu quero ser feliz, eu quero, né? Todo mundo tem que me servir, cara. Na minha cabeça, eu estou sempre com a razão, as pessoas têm sempre que me servir, cara, tem uma coisa errada nisso aí, né, cara? Então eu preciso ajustar esse negócio, né? E aí pôr esses guardas no coração para pensar assim, cara, para fazer o seguinte, cara, esse pensamento tá errado, ele não vai entrar. Esse pensamento tá errado, ele não vai sair. Bota esses guardas aí fortes, aí só pode dar certo, né? Um casamento só pode dar certo, porque foi para isso que Deus planejou, né? Exatamente. Pastor, bom, pode falar, Júlio, pode falar. A gente falou em sequência aqui, se quiser falar, pode falar. Não, pode falar. O que eu ia falar é o seguinte, a gente comentou lá no início, né, que hoje você lidera aqui um dos principais ministérios aqui da igreja, que é o Ministério de Família.
E eu queria saber um pouquinho como que se deu essa jornada aí, cara, até você chegar aí hoje estar liderando aqui famílias. Eu pergunto exatamente isso. Sério? Pô, a gente tá alinhado então, Tá né? alinhado. Tá alinhado. Como é que ele foi o download dele saber que ia ser pastor e tudo mais? Né? Pastor, eu vou nessa sequência aqui, eu vou chegar lá onde você perguntou, né? Quando eu tinha aproximadamente 20 anos, 21 anos, estava ali namorando, noivo e tal. Deus já tinha falado isso comigo. Deus falou comigo que ele tinha um ministério para mim. Foi um retiro, estava num retiro. E aí um pastor falou assim: quem tem um chamado, quem sabe que tem um chamado no coração, vem aqui na frente. Retiro de carnaval. Aliás, retiro de carnaval é uma coisa maravilhosa, né, cara? Muito bom. Eu vivi grandes experiências, cara, em retiro de carnaval. E aí, tava lá nesse retiro, e ele falou isso, eu fui lá na frente, e Deus falou isso no meu coração. 20 e poucos anos de idade. Talvez 20, 21, 22, por ali. Ele falou comigo, e eu guardei aquele negócio no meu coração. Eu solteiro ainda, estava namorando ainda, a Raquel e tal. E guardei aquele negócio no meu coração, e de vez em quando Deus tinha sempre uma palavra confirmando, algo confirmando, e é muito legal quando você tem um testemunho interior, né? Assim, Deus fala alguma coisa através de outra pessoa que confirma algo que já está no teu coração. É sempre assim, né? Não vai nunca discordar da palavra, a palavra vai estar sempre concordando com a palavra, e um testemunho do coração, sempre, esse tempo todo. E aí eu fui ser ordenado pastor já com 38, 39 anos de idade, quer dizer, talvez 17, 16, 17 anos depois disso, né? Porque eu entendo também que Deus precisa da nossa maturidade, né? Ele precisa do nosso posicionamento, ele precisa que a gente possa amadurecer para que ele possa usar a gente da forma que a gente... Não estou dizendo que eu sou maduro, não. Rapaz, tanto desafio para resolver ainda. Não, mas né? você estava falando que tem um processo. Tem um processo, você está sendo treinado naquilo por Deus, porque Deus precisa te deixar do jeito que ele precisa, né? E até para não... eu vejo dessa forma, né? O que eu tenho testemunho dentro de mim é isso. Até para Deus não te perder mais na frente, ou até acabar adiantando o processo e dar alguma coisa errada ali, né? Sem dúvida. Então, assim, ele vai te preparando, vai te construindo, e quando você está maduro para assumir aquela próxima fase ali, cara, é onde ele te promove, né? É isso aí, né? A gente vai se posicionando, né? Você vai se posicionando, e vai passando nas provas, é como se fosse um teste mesmo, né? Na escola, não é assim, né? A gente vai, você aprendeu aquela matéria, vai passando de fase. Passando de fase, né, cara? E aí vai, né? Você passou naquela fase, beleza, ó, já posso contar com ele para isso aqui. Aí vamos embora, até chegar a hora que chega a maturidade, né? Na plenitude do tempo, como aconteceu, né? Com Jesus, né? Na plenitude do tempo, foi lá e aconteceu. E aí... Você foi ordenado aqui, né? Fui ordenado aqui na Academia da Fé já, legal. Né? E aí fui ordenado, a gente ficou trabalhando em várias áreas, né? Sempre com família, sempre envolvido com a família. Na época, o pastor do Ministério de Família era o pastor Anderson. Aí teve um período que a gente, por conta do meu trabalho, eu fui morar em João Pessoa. Eu já estava aqui essa época. Já estava nessa época aqui, né? Aí passei um tempo em João Pessoa. Quando eu voltei, o pastor Anderson tinha ido para Brasília. Acho que ele foi para a Inglaterra antes. Foi para Washington. Ele foi para Washington. Isso foi para Washington, depois voltou, foi para Brasília. E aí no ano retrasado, agora em 2020... a pastora Eli me chamou a minha Raquel e perguntou: a gente está precisando de alguém para cuidar da família, no nosso coração, né? Tá vocês, o que vocês pensam sobre isso e tal. E a gente, de pronto, Deus já tinha falado no nosso coração também, Deus já tinha... Comigo acontece muito assim, sabe? Deus ele vai organizando, né? Isso no coração ali e tal, né? Tanto é que quando eu fui chamado para ser ordenado, eu fui no gabinete, né? Ele chamou a mim e a Raquel. Aí chegou no gabinete lá, ele falou: não, olha, a gente vai ordenar alguns pastores e a gente está pensando em você e tal. O que você está indo no coração? A Raquel falou assim: ih, pastor, eu já sabia já. Isso já estava no nosso coração já, porque a gente tem... E isso é legal também, como um casal, a gente tem uma comunicação muito boa, sabe? O que está no meu coração está no coração dela, o que está no coração dela está no meu. Se estiver diferente, a gente para a hora, Deus, esclarece aqui o que está rolando aqui. E normalmente a gente vai muito na mesma linha, né? No mesmo fluxo, né? Lógico, a gente diverge, a gente é bem diferente, eu e a Raquel, mas a gente vai sempre na mesma linha ali. E aí, quando acontece alguma coisa com ela, eu já estou mais ou menos
achando que vai acontecer ou vice-versa, né? Então, assim, e aí, na família, ele falou, pastor, pode contar com a gente está aqui à disposição para o que der e vier, né? Agora, tem uma coisa, né? A gente não sabe fazer, né? Vamos aprender aí, vamos caminhar juntos, a gente vai aprender, preciso colar contigo aí para a gente, eu falando com ele, né? Colar com ele para a gente poder aprender isso aí, né? Como lidar com isso. E até hoje a gente está, aí logo depois entrou a pandemia, né? E a gente assumiu o ministério num momento bem delicado, né? Isso foi em janeiro que a gente assumiu, janeiro de 2020, né? Pandemia, né? E foi fechado. Período difícil, né? E como que foi para você, pastor, assumir essa área, assumir esse ministério? Como que você se viu? É engraçado que assim, Deus ele fala no nosso coração, né? A gente até se prepara para esse tempo, a gente vai caminhando, mas quando chega efetivamente, cara, que você olha assim, pô, chegou, né? E aí? Cara, como é que foi isso, assim, pra foi você? Foi louco, porque a gente... a gente, cara... E sempre funciona assim com Deus, né? Deus, ele sempre te dá um degrau a mais pra você subir, né, cara? Assim, a gente, até hoje, assim, a gente conversando, vão fazer 3 anos, mas a gente conversando, a Raquel, a gente fica, cara, como é que a gente tá nesse negócio aí, cara? O que a gente tem, né, pra poder... ajudar as pessoas, favorecer as pessoas, né? Quando eu vou fazer gabinete, pessoal, aliás, quem quiser, né, conversar com a gente está à disposição para conversar, mas eu vou fazer gabinete, a primeira coisa que eu falo é isso, olha, a gente não sabe, né? A gente tem um monte de desafio também para resolver, né, dentro da nossa casa, temos 3 filhos, e aí o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos ver o que a palavra diz, e um pouco de experiência que a gente tem aí de 25 anos que a gente está juntos, né? Então a gente vai bater papo nessa linha aí. E aí foi assim, cara, como é que a gente vai fazer isso aí? Chegou em casa, né? Tá, beleza, agora a gente é o líder do Ministério Família Informa. E como é que vai fazer isso aí? Cara, eu também não sei. Vamos embora, vamos pedir a Deus direção, inspiração. Já tinha uma estrutura já montada, né? Das pessoas, o pastor Anderson que passou, depois o pastor Cristiano e a Andréia também. Fizeram um trabalho também maravilhoso, né? Então, assim, a gente já pegou uma estrutura montada, mas, lógico, a gente, né, pede inspiração a Deus para ir caminhando, né, na inspiração de Deus. E é o que a gente tem feito até agora, né? Na inspiração que Deus dá. Se Deus não falou, a gente não faz, né? Calma, segura. E a gente sempre teve isso, eu e a Raquel, e é uma dica que eu dou para todo mundo, né? É melhor você atrasar um pouquinho, né? Para ver exatamente qual é a direção, do que tu sair atabalhadamente fazendo as coisas por fazer e depois não tem que aprender isso. O pastor fala muito isso, né? Isso. Ter calma nas decisões. Ter convicção no coração, né? Porque a gente vive, cara, do que está no coração. A gente não pode viver daquilo que está na mente, sabe? A gente tem 3 coisas. É bom a gente compartilhar isso também. Tem 3 coisas que não são sentimento. As pessoas confundem com sentimento, né? A gente precisa guardar isso no coração. Primeira coisa, as 3 coisas são fé, perdão e amor. Isso, fé, perdão e amor, não tem nada a ver com sentimento. E as pessoas confundem. Né? Hoje eu estou sentindo fé, amanhã eu não estou sentindo fé. Porque quando você confunde decisão, isso, né? Você acha que hoje tem fé, amanhã não tem, né? Fé nunca foi sentimento. Fé é uma decisão de acreditar naquilo que foi dito, né? Deus falou alguma coisa, Deus mandou escrever alguma coisa e você acredita naquilo. Independente do teu sentimento. Lá naquele período do nosso casamento, que a gente estava com muita dificuldade, né? Várias vezes a gente orou assim, a gente lembra até hoje, Senhor, eu estou vendo que não vai dar certo. Eu estou vendo que aqui as coisas não estão dando certo, mas a gente continua acreditando em você, a gente continua acreditando na tua palavra, a gente vai viver junto até o final, sabe? Então, assim, é tirar o sentimento desse negócio e... Muito importante. E tirar também, Léo, o que a gente está vendo, né? Tirar o que está as circunstâncias, acreditar no que está escrito, né? Exatamente. E exercer em fé o que está escrito. Perfeito. Ficar com o que está escrito. Perfeito, né? isso aí, porque exatamente, a gente começa a ver, começa a sentir, os sentimentos começam a nos apertar, né? Tá, é o último prazo, é isso. Cara, calma. Acho que lá em Hebreus, né? Hebreus está escrito, né? Que Jesus suportou, né? Afronta de olho no que estava proposto, na vitória que estava, o prêmio que estava proposto, né? Em Hebreus fala isso, e é exatamente isso, né? Quando a gente se posiciona em fé com a palavra, com aquilo que nós cremos que está escrito, cara, a gente está olhando para ele, né? E está esquecendo o que está aqui. Então aqui tá de um jeito, mas
lá no espírito está de outra, né? No homem interior está de outra. Fé é aquilo que não se vê, né? A prova, né? É a prova daquilo que não se vê. Substância, né? Você né? traz a existência. Cara, eu não estou vendo nada aqui na minha frente, mas eu acredito, eu creio. Eu tenho uma palavra de Deus no meu coração. É isso, cara. E essa palavra, independente do que eu vejo aqui no natural, eu trago a existência. E a palavra é clara quando mostra pra gente em todo o tempo que Deus é atemporal, né? Chegou em Lázaro, Senhor, já está há 4 dias. E daí, né? Interessa. E se você for ver, várias pessoas foram assim, né? Na Bíblia você vê a pessoa falando, a mulher em fluxo de sangue, não sei quantos anos lá, muitos anos, e aí de repente, passou no meu coração, se eu for lá e tocar na veste dele, eu ficarei curada. Sim. Vim aqui e toquei. Quer dizer, uma ação, ela teve uma ação baseada naquilo que teve no coração, né, cara? Isso é legal. Então, fé é uma das coisas. Segunda coisa que eu falei é perdão. Perdão, cara, não tem nada a ver com sentimento. Envolve um sentimento. Mas você perdoar é uma decisão de abrir mão de um direito, cara. Vai gerar um sentimento, mas primeiramente é uma posição. Vou te falar, no casamento então, olha aí, ó. Cara, eu te falar, o perdão é você abrir mão de um direito. É só isso. Não fiquem... não durmam, obrigado. É isso aí. Não dá. É sério. Eu tô devendo... Eu fazia isso às vezes. Vamos dizer que eu esteja devendo dinheiro ao Pedro aqui. Eu tô devendo dinheiro ao Pedro, né? E aí ele fala assim, não precisa me pagar, não. Isso é perdão. Isso é perdão. Só isso. Ele abriu mão, envolve um sentimento? Envolve, que ele pode estar chateado, tal, mas ele... Pode estar precisando pra caramba. Pode estar precisando, né? Apertado, né? Mas o fato dele falar assim, não precisa mais me pagar, esse é o perdão. Não é o sentimento, né? Porque as pessoas às vezes... Confundem, mas será que se eu ainda estiver sentindo, é perdão? Perdão é você abrir mão de um direito. E aí, inclusive aqueles direitos que a gente acha que tem. Sabe aqueles direitos... A tal da razão. Aqueles direitos abstratos. Não, eu tenho o direito da pessoa vir aqui me pedir perdão. Você abre mão disso também. Abrir mão do direito da pessoa vir aqui ajoelhadinho, comendo a minha mãozinha. E, pastor, você tocou num ponto legal sobre perdão, que a gente está falando aqui que não é um sentimento, é um posicionamento, uma decisão. Isso. E é exatamente isso que você falou. Eu não tomo essa decisão, eu não me posiciono com aquilo que pode acontecer ou não. Por exemplo, você falou, tô te devendo dinheiro, cara, não precisa me pagar. Eu não estou olhando se vai faltar para mim, se eu vou continuar devendo também, se eu tenho um problema financeiro. Não, decidi não receber esse dinheiro teu, acabou. É isso. Pronto. Então não tomei a minha decisão com base... Calma, deixa eu olhar aqui. É o que o nosso pastor prega também, né? A gente, muitas vezes quando a gente vai, né, ofertar, ou seja lá o que for, de se abençoar... O que Satanás ou a carne faz na hora? Você olhar para a falta. Exatamente. Olhar para a minha necessidade. Você acaba decidindo em cima de uma circunstância, né? Exatamente. E isso que você falou é exatamente isso, perdão. Você não olha para nada, você só fala, cara, eu te perdoo. É isso, ponto. E o terceiro, só para concluir, porque eu falei, né? Só para concluir. E o terceiro é amor, que é o que a gente está falando aqui. A gente falou já há algum tempo. O amor não é o sentimento. Ele acompanha o sentimento. O amor é você fazer algo em favor de outra pessoa. Só isso. Só isso. Porque se o amor fosse um sentimento, como é que você amaria o seu inimigo? Não tem como. Né? Não tem como. Baseado num sentimento eu não consigo, né? A palavra então, assim, para amarmos assim. E aí quando eu faço algo em favor de outra pessoa, eu estou amando essa pessoa, né? Foi o que Deus falou. Como é que Deus mostra o amor dele? Como é que ele mostra o amor dele? Enviando o seu filho. Uma ação em nosso favor. Para que a gente pudesse não ter mais que ir para o inferno. Você e eu não precisamos mais ir ao inferno. Olha que legal. Mas isso foi uma ação de Deus. Isso é amor. A mesma coisa quando você é fiel à sua esposa, quando você é fiel ao seu amigo. Isso você está tendo ações em favor dessa pessoa. Quando você cuida bem dela, né? Ela cuida bem de você. Isso são ações em favor. Então, não é o sentimento. Atitudes que expressam, né? Atitudes que expressam. É isso aí, né? Então, assim, essas três coisas a gente não pode confundir com sentimento. Né? Pastor, a gente já está caminhando pro término. Mas já? Já. Que isso, passa muito rápido. Vai ter que ter um 2. Vai ter que ter um 2. Eu sei que tem a história do trabalho, mas eu quero deixar... Essa eu vou deixar pro outro. Vai ter que ter o próximo. Mas eu quero aproveitar que a gente está aqui ainda com você especificamente, né? Pastor que cuida dessa área de família.
E, por exemplo, a gente vê eu tenho amigos próximos, né, que ainda não casaram e ficam com essa pulga atrás da orelha, né? Caramba, preciso casar, eu tenho que casar. Eu queria que você, inspirado pelo Espírito Santo, pudesse dar uma palavra para essa pessoa, né, que ainda espera em Deus um casamento, e também que você desse uma palavra para a pessoa que já tem um casamento e que precisa, de repente, se fortalecer e ter uma direção. Primeira coisa que eu tenho que falar para você é o seguinte: você não precisa casar, você sabe disso, né? Não precisa casar, né? Porque às vezes fica uma cobrança, né? Tem que casar. Você não precisa casar, tá? Fique tranquilo com relação a isso aí. Mas casar é bom demais, né? A galera quer casar, né? Mas a coisa mais importante que eu posso dizer para você que ainda não é casado é o seguinte: a primeira coisa que você precisa é ser pleno com você e Deus. Você não pode jogar toda a tua necessidade, aquilo que você projetar, né, a tua felicidade no outro. Sai dessa. Se for começar desse jeito, nem começa, por favor. Porque a gente precisa... Primeira coisa, eu vivo bem solteiro? Eu sou pleno, né? Solteiro, ando com Deus, firme e tal, solteiro, beleza, cara. Aí sim, agora você está pronto para casar. Então, primeira coisa é isso aí, né? Precisa ter essa consciência muito clara. Buscar ser inteiro com Deus. Se eu viver solteiro o resto da minha vida, eu vou viver bem? Vou viver bem. Eu vou te falar, você tem desafios, o casal também tem desafios. Então, fica tranquilo com relação a isso aí, né? Não é porque você é solteiro que você tem mais desafio do que quem é casado. Casal tem bastante desafio. Então, assim, primeira coisa, cara, é isso. Eu consigo viver sozinho? Sei viver sozinho com Deus? Minha vida com Deus vai ser boa? Vai ser excelente. Então, agora você está pronto para casar, né? Agora, casando, a Bíblia fala que o solteiro é de Deus e o casado é para o seu cônjuge, né? Então, casando, o que você precisa fazer? Você precisa cuidar bem do teu casamento. Você precisa ter essa convicção, porque essa palavra, o pastor Hélio, ele fez no meu casamento. Ele falou um negócio que, cara, até hoje ecoa no meu pensamento. Quando aquelas questões de falar na alegria, né? na tristeza, na doença, na saúde e tal. Aí no final ele falou assim: e para isso eu empenho a minha honra. Cara, até hoje ecoa no meu coração assim, né? Caramba, eu falei que eu empenho a minha honra, né? De que eu vou viver com ela o resto da minha... Eu chego a me emocionar quando eu penso sobre isso, né? De você... E é isso mesmo, nós empenhamos a nossa palavra, né? De que a gente vai viver o resto da vida juntos, né? Então, a primeira coisa é isso. Eu vivo bem sozinho? Vivo. E agora eu vou encontrar uma pessoa para eu viver. E eu vou viver com essa pessoa o resto da minha vida. Vamos embora. Vamos viver com ela o resto da vida. E aí, assim, eu preciso cuidar disso. Casamento, ele não se sustenta espontaneamente. Nós é que precisamos cuidar dele todo dia. Eu cuido do meu casamento, você cuida do seu, a minha esposa cuida também. E a gente vai cuidando disso. Você vai ter... Provavelmente vai ter filhos e tal. E aí os desafios vão aumentando, né? Profissionais, desafios de família, desafios às vezes com os familiares do marido, os familiares da esposa, né? Tem várias coisas para você se preocupar aí, bastante. Mas o legal é assim, Tem gente que traz uma carga, né? Uma casa toda junto. Exatamente. Né? Tem Mas o negócio é o seguinte, vocês dois decidiram casar, então são vocês dois. Ela tem que ser sua melhor amiga, ele tem que ser seu melhor amigo. É lógico que você virou a chave, assinou um papel, isso não acontece, né? Então você precisa ir construindo isso antes do casamento e ao longo do casamento. Porque eu digo assim, eu fiz 25 anos de casado, daqui a pouco, né, as crianças vão embora, né? E aí, imagina, né? As crianças vão embora, a gente passou 30 anos, 40 anos, 35 anos, 40 anos, né? Numa associação para criar filho ou numa associação para pagar boleto, né? Não construímos uma amizade, né? Porque muitos casamentos hoje estão numa associação para criar filho ou uma associação para pagar boleto, cara. Ou seja, tem que sair disso, cara. É uma missão que tem término, né? Daqui a pouco os dois se veem ali.
Aí os filhos vão embora, aí um olha pra cara do outro e quem é você, cara? Quem é você? Eu não te conheço. No último Sexta pra Casais que teve, a gente viu aquele filme, mas seria legal, né? Você indicar aí pro pessoal. É legal, muito legal você ter falado. Se você puder assistir. Ele só veio pra fugir do Conexão, cara. Que isso, cara. Você que quer ver um filme legal, né? Um filme bacana, esse que o Júnior tá falando, nós passamos aqui no Sexta para Casais. É a história de nós dois com o Michelle Pfeiffer e o Bruce Willis. Muito bom. Muito legal. Filmaço, muito legal, que conta justamente essa história, né? De os dois não estavam construindo, né, uma relação legal de amizade e em algum momento eles tiveram que tomar uma decisão, e que bom que naquele filme, né, eles tomaram a decisão correta. E, infelizmente, muitos casais estão tomando a decisão de separar, de abrir mão daquilo que Deus planejou para ele. Porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Amém. Sabia Amém. disso? Ele viu um propósito na tua vida, viu um propósito na vida da tua esposa, do teu marido, né? E ele falou assim: se eu unir esse negócio, vai dar certo. Então é isso que ele tem para você e para mim. Amém. Tirou isso. onda, hein? Muito isso. bom. Eu tava pensando nisso. Legal, né? Tá contigo, Pedrinho? Não, você encerra. Eu abri e vou encerrar também? É lógico, você Então tá na primeira poltrona. Então vamos embora. Então, galera, muito obrigado aí. Foi ótimo a gente estar junto. Obrigado, pastor. Obrigado por esse tempo. pastor. Passou muito rápido. Vamos ter que fazer segunda rodada também. Mudar o esquema. O pessoal ali atrás está até brigando com a gente. Vai ter que mudar o esquema. Para cortar, mas a gente já está terminando. Galera, é isso aí. Até a próxima. Vamos embora. Abraço, gente.